Bom, Leandro, o Avaí já acumula 3 derrotas consecutivas, já são 5 partidas sem vencer também, e isso fez com que o Avaí voltasse para a zona do rebaixamento e claro que vocês estejam desconfortáveis de novo. O que fazer para reverter com pouco espaço de tempo até o jogo com o Botafogo na quarta-feira, depois de uma atuação não convincente contra a equipe do Fluminense? Sabemos que não fizemos esses últimos jogos, não fomos bem. Mas nem tudo está perdido, né, cara? O que nos resta é só vitória. A gente tem que pensar na vitória em casa, primeiramente, jogo a jogo. Então esse jogo aqui dentro de casa vai ser de extrema importância para nós. E temos que buscar esses 3 pontos para pensar na Ponte Preta, que vai ser o próximo jogo. Ainda do jogo do Fluminense, na tua avaliação, qual foi a principal dificuldade que o time encontrou? Cara, a dificuldade que a gente teve é de tomar o gol logo no começo do jogo, cara. Toda vez que a gente tomou esses gols aí, esses gols no começo do jogo, sempre a gente teve que correr atrás e sempre ficou complicado para nós. A gente tá tomando gol para depois ter que acordar no jogo, isso daí tá dificultando muito para nós e ter que correr atrás do resultado depois. Quando você chega e disse sobre a questão da dificuldade do Avaí em relação a esses últimos 3 jogos que aconteceu contra o Vasco da Gama, também contra o Fluminense, qual é o outro problema que o Avaí está tendo, além dessa história de ter que correr atrás do resultado? Na minha visão, eu não acho um problema nenhum. Todos os jogos que a gente virou 0 a 0, a gente acaba saindo na frente, então a dificuldade é essa, tomar esses gols aí logo no começo. Está sendo muito ruim para nós ter que correr atrás do resultado. Então, a dificuldade que eu acho é essa daí, só de tomar esses gols no começo do jogo. Creio que agora no jogo do Botafogo, a gente vai treinar bem, a gente vai conversar bem para não acontecer mais isso, que a gente possa entrar mais ligado nesses jogos. O estilo do Avaí é um estilo que deu certo com a invencibilidade lá de 7 partidas. Agora, correr atrás, isso também complica o estilo do Avaí de jogar? Sim, sempre que a gente correu atrás do resultado, a gente foi prejudicado. Então, a gente tem que, a nossa prioridade mesmo é ter que fazer o gol primeiro para não poder correr atrás desse resultado, porque sempre que aconteceu isso, a gente saiu com uma derrota. Então, como eu falei, a gente tem que voltar ao nosso estilo de jogo, marcando e explorar nosso contra-ataque é muito forte. Ô Leandro, apesar das críticas do Avaí não conseguir propor o jogo, principalmente no começo da partida, mas nos 2 últimos jogos que o Avaí saiu atrás do marcador, quando precisou buscar o empate no segundo tempo, contra o Vasco e contra o Fluminense, o Avaí conseguiu ter algumas oportunidades, independente de conseguir finalizar ou não no gol adversário. E aí fica aquela questão, o Avaí poderia fazer isso desde o começo da partida, e muita gente vem criticando o Claudinei talvez por conta disso, por não começar a partida em cima do adversário. Como é que você vê essas críticas talvez por parte da torcida e o Avaí buscando o placar somente depois de ter sofrido o gol? Essas críticas de torcedor, eles têm a razão, estão pagando ingresso para isso, então tem todo o favor de poder criticar, mas a gente dentro de campo, a gente sabe o que a gente está fazendo, ninguém está, como alguns falaram aí, torcida aqui, a gente está de sacanagem, ninguém está de sacanagem com ninguém, somos trabalhadores, somos pai de família, então precisamos disso. Lógico que a gente não quer, no ano que vem, disputar uma Série B, então a gente vai correr até o final. Então, esse lance que você falou de a gente correr atrás do resultado é sempre mais complicado, então a gente tem que voltar isso no nosso estilo de jogar. Toda vez que a gente voltou ali marcando, mesmo fora de casa, mesmo dentro de casa e fora, a gente saiu vitorioso. Então a gente tem que voltar a esse estilo de jogo da gente, porque, queira ou não, o Avaí é um time que todo mundo quer bater, todo mundo quer vencer. Então a gente tem que estar mais ligado para isso, porque a gente tem que voltar a ser forte. E a gente vai treinar aí para isso e a gente vai mostrar nesse próximo jogo. O time chegou a 5 jogos sem vencer, coincidentemente a mesma sequência de 5 partidas sem vitória no primeiro turno foram com estes mesmos adversários, né? E a recuperação lá no primeiro turno começou justamente no jogo com o Botafogo. Quem sabe dá para reverter, fazer o que fez o primeiro turno, fazer agora? Sim, a gente está trabalhando para isso. A gente viu que o primeiro turno
foi igual, perdemos o Fluminense aqui e vencemos o Botafogo, isso daí deu uma arrancada. Então o intuito desse jogo é fazer a mesma coisa, vencer o Botafogo, porque a gente está dentro de casa, estamos diante da nossa torcida, e buscar mais 3 pontos contra a Ponte Preta. Essa queda agora, principalmente nesse segundo turno, a gente sabe que não é algo esperado, mas você imaginava que teria um pouquinho de queda de rendimento no time, principalmente nessa reta final? A gente não pensou que ia ser assim, né, dessa forma, ter 2 derrotas dentro de casa. Lógico que a gente queria vencer para estar mais tranquilo, mas é coisa que acontece, né? Futebol é dinâmico, as coisas acontecem que você nem vê de vez em quando. Então a gente tem que voltar a vencer, cara. Isso daí que só a vitória que vai apagar tudo lá atrás do que aconteceu. E o Botafogo, o momento do Botafogo? Oi? Não, eles vieram, eu não vi, eu acho que eles vieram de uma derrota, né? Vieram de uma derrota, então eles estão, querendo ou não, estão engasgados com a gente, que a gente ganhou lá dentro deles. Então eles vão vir forte, mas a gente tem que estar mais forte do que eles, cara. Estão dentro de casa, diante da nossa torcida, e estamos precisando mais que ele. Então, creio que vamos fazer um bom jogo e dar uma moral para essa torcida aí que sempre está nos apoiando. Depois daquelas 7 partidas de invencibilidade, a gente viu que o clima era bastante tranquilo, bastante confortável para vocês, porque o Avaí tinha saído da zona do rebaixamento e tinha conseguido os resultados que precisava. Agora, depois dessas 5 partidas sem vencer, as 3 derrotas consecutivas, claro que vocês estão bastante chateados, mas como que está o clima entre vocês e para a busca de reverter a situação? Não, o clima tá... Lógico que a gente tá triste, né? Porque ninguém gosta de perder. O nosso grupo aqui é grupo de vencedores. Então qualquer derrota para nós a gente fica muito triste. Mas a gente não pode deixar cair, cara. Não pode baixar a cabeça. Depois que acabou o jogo contra o Fluminense, a gente ficou um pouquinho abatido. Mas logo ali na oração já deu uma animada para a gente não baixar a cabeça. O campeonato tem mais 10 rodadas aí. A gente joga mais dentro de casa do que fora. Então, creio que a gente, fazendo o papel dentro de casa, buscando uns pontinhos fora, a gente vai sair dessa situação, se Deus quiser. E para dar mais tranquilidade para o nosso grupo, o Claudinei, para que possamos ter um ano vitorioso ano que vem. Leandro, mesmo com tudo isso que está acontecendo, não é o momento de fazer terra arrasada, né? Até porque o Avaí tem a meta de chegar a 5 vitórias para escapar da zona de rebaixamento. O momento é o seguinte, cara, eu acho que, como eu falei, é só a vitória que vai apagar tudo que aconteceu lá atrás. Então, creio que a gente vencendo contra o Botafogo, todo mundo vai esquecer que a gente perdeu 2 em casa, que a gente perdeu contra o Fluminense, daí a gente vai lá contra o Ponte Preta e busca mais 3 pontos, se Deus quiser. Isso daí tudo vai apagar lá atrás. Então, a gente tem que estar consciente, tem que estar tranquilo, né? Não entrar no desespero. Lógico que no começo aqui do jogo a torcida vai querer que a gente vá para frente, que a gente mostre mais o nosso jogo, o nosso estilo, mas a gente tem que ter tranquilidade, porque desde o começo a gente sempre marcou, a gente sempre esperou os times virem contra nós e a gente sempre saiu na frente. Então isso que tem que acontecer, tem que estar tranquilo, cabeça boa, que as coisas não vão se reverter. O Leandro, bem que você tentou empatar o jogo, né, mas não envolveu você, mas o alemão estava em situação irregular e não conseguiu você balançar as redes, né? Então, cara, a gente que é lateral é difícil fazer gol, daí quando a gente faz acontece uma coisa dessa, né? Até entrei no vestiário meio chateado por causa disso, mas eu não cheguei a ver o lance do alemão, porque procuro não ver muito as reportagens pós-jogos, então eu não vi, mas falaram que o alemão, sei lá, deu um tranco no Cavalieri, mas depois do jogo, cara, a gente perguntou pro árbitro ali, eles estavam meio confusos, um deu falta, outro deu impedimento. Então essa falta de comunicação, cara, que deixa a gente mais triste, né, com a arbitragem. Então o que eu fiquei particularmente triste foi por causa disso, essa falta de comunicação entre eles. A gente não teve nenhuma resposta concreta mesmo pelo lance. Mas isso acontece, sempre vai acontecer com a gente, então a gente tem que fazer sempre o nosso papel e esquecer a arbitragem. Valeu, show. Obrigado.